como eu comecei a ganhar uma grana vendendo relógio, a primeira coisa que eu me perguntei, eu tinha 18 anos, eu falei, mas por que alguém trabalha 44 horas por semana? Sim. E eu morava na periferia, era geralmente 2 horas do centro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele é esticadinho, né? Então as coisas são longe no Rio. São Paulo é mais concentrado, mas tem mais trânsito. Então, era 2 horas. Por que alguém pega um ônibus cheio, um trem cheio para ir trabalhar por 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, para ganhar um salário mínimo? Eu com 18 anos, eu comecei, eu não entendo. Eu, sei lá, vendia, 5, 6, 7 relógios, não sei, e já ganhava mais do que um salário mínimo. Uhum. E eu comecei a ver que vendas, ela era uma ferramenta que me dava aquilo que eu precisava naquele momento. Era a independência financeira dos meus pais. Era muito pouquinho, a margem do relógio não era lá tão grande, não era tão caro, não era um valor tão alto, mas me dava aquilo que eu não tinha, uma certa independência dos meus pais. Eu enxerguei vendas como uma espécie de libertação. Ela me dava liberdade. E eu comecei a vender, tudo bem. Só que depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Uhum. E quando eu participei desse processo e comecei a trabalhar lá eles me ofereceram um plano de carreira. Eu tinha metas para bater e essas metas eu ia subindo, não é? Eu cheguei a gerente, eu tinha vários níveis de gerências, era um funcionário daquela empresa. E aquilo também foi uma libertação para mim. Porque lá eu aprendi técnicas de vendas. Lá foi a minha primeira escola de vendas. Você patinou muito no seu início ou você já entrou com faca na caveira? Saí vendendo. Não vacinei nada, saí vendendo pra caramba. Porque o que acontece? E eu saí vendendo por quê? Porque pra mim não importa se era venda ou não era. Importa era o seguinte, eu estou mudando de vida. Você não pensava no processo? Não, eu pensava no resultado final. O resultado era o quê? Eu daqui a 4 meses eu vou ganhar mais do que se eu ganharia quando eu me formasse daqui a 4, 5 anos. Sempre teve fome. Muita fome. Então, é fome de quê? De mudar de vida. Ó, vendas é o ideal para o cara que não está satisfeito com a vida dele. Incrível. O cara que está muito feliz com a vida dele, para que ele vai ficar tomando não? Sim. Ele tem que estar... Eu não estou satisfeito. Não é? Não estou conformado com a minha vida. Satisfeito, eu acho até que o cara deve estar, porque satisfação está ligada à gratidão. Tá. Faz bem, o cara está grato pelo que tem, mesmo que seja pouco. Mas ele tem que estar inconformado, né? Ele tem que estar inconformado para querer mudar. O cara que está conformado, ele não quer mudar. O cara que está conformado, ele não quer pagar um preço. Não faz sentido pagar preço. Mas não significa que a vida dele precisa estar ruim. Porque, por exemplo, você, sem falsa modéstia, é bilionário, Flávio. E você sempre tá buscando o próximo Mas são nível, fases velho. diferentes. Entendi. Né? Eu tô primeiro aqui. Naquela fase, era uma fase é que são metas diferentes. Né? Nossos propósitos de vida, eles vão se transformando. Total. Até porque se a gente atinge um objetivo que tem e não renova um novo, não renova para um próximo, tu para. E quando você para, teu jardim que estava lindo, Aí, ó. Morre. Aí, ó. morre. Então estabilidade não existe. Então ou tu tá crescendo, ou tu tá caindo. É isso. Ou tu tá subindo, ou você tá caindo. Eu vou repetir. Ou você tá subindo, ou você tá caindo. Não tem estável? Não tem estável. Entendeu? Não existe. O estável é uma ilusão da inércia. Como assim a inércia? Explico. Você está subindo, aí você parou de queimar combustível. Você ainda sobe por um tempinho por inércia. Aí você vai perdendo força. Aí você chega aqui. Aí alguém pode pensar, agora está estável, né? Fala, não, Tá ele pronto tá para cair. pronto para cair, aqui é veloz. Uau! Entendeu? Sim. Então, ou você está subindo ou está caindo. O teu jardim ou está lindo porque você cuidou, ou está num processo de destruição porque você negligenciou. Não existe a estabilidade do jardim. O jardim está bonito porque você trabalhou, ou é uma questão de tempo, ele está destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem grana ainda cria meta? Porque essa é a vida dele. E o trabalho dele não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significados no trabalho dele, como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. O meu trabalho educa pessoas. O meu trabalho promove mudança de vida na vida das pessoas. Então isso me faz bem. Isso é uma remuneração que eu tenho também, que não é a grana. Mas que remuneração é essa? Significado. Tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para outras pessoas.
Isso também te faz bem. Uhum. Porque as pessoas acham o seguinte, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Tá bom, vou ficar em casa fazendo o quê? Total. Vai aproveitar a vida. Beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois? Como se, por exemplo, eu trabalhar não fosse aproveitar a vida. Exato. Como, por exemplo, se... Eu lembro, né? Eu me casei com 20 anos e alguns amigos, cara, não casa, vai aproveitar a vida. Como eu vou aproveitar a vida do lado da pessoa que eu quero, tá? Total. Esse Então, é dos meus, time de colete. Não é, cara? Joga no time de colete é feliz. Não é, cara? Total. Poxa. Enfim. Então, a venda, agora voltando àquele meu início, a venda, quando eu conheci, era a oportunidade de eu ter a independência completa, eu podia me casar, eu podia viver a minha vida, ter a minha casa e tal. Aí tu alcança isso. Depois que você alcança isso, você tem que criar novas metas.